Que façam todos um excepcional dia. Seja muito bem-vindo. Hoje eu vou trazer para vocês uma mensagem bem curtinha, gente, bem rápida, apenas 8 minutos, né? Como todas as manhãs eu trago e deixo aqui para que vocês vejam que começa um dia bem, né? Começa um dia abençoado, né? Hoje eu vou falar de Jonas, né? Vou falar do capítulo 3, do versículo 1 ao 3 aí. E vou fazer um resuminho bem rapidinho do vídeo anterior, que no vídeo anterior, né, eu falei coisas importantes, não é mesmo, gente? Eu falei assim que muitas vezes, né, somos como Jonas, né? Ao invés de enfrentar os problemas, fugimos deles, né? Então, esse é o problema, né, gente? E quando você foge dos seus problemas, né, e está dentro do carro, ou do barco, ou da vida de outra pessoa, você pode fazer as outras pessoas pagarem o preço, né, da resposta errada, né? Ainda que não seja um coração corrupto, um coração enganoso, né? Mas o medo é terrível, gente. Pode acreditar, é terrível. Então a gente vê Jonas colocando a vida de muita gente em risco, né? E falei também que Jonas estava, né, com medo e por estar com medo, ele se tornou um problema, né? Porque no final das contas, né, o medo, ele tem um alto poder de atração, gente. Pode acreditar nisso. Então, o medo que Jonas, né, estava trouxe algo ruim para a própria vida dele e fez criar uma tempestade à sua volta, né? Para ele e para as pessoas que estavam ao redor dele. Olha a responsabilidade, né? O que o medo faz? Então vamos aí dar continuidade então no versículo 1 ao 3 aí, do capítulo 3 de Jonas. Jonas em Nínive, pela segunda vez o Senhor Deus disse a Jonas, né? Aponte-se, apronte-se, perdão, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou, né, e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado, né? Nínive era tão grande que era uma pessoa, né, levava 3 dias para atravessá-la a pé. Então, o número 3 é um número profético aí, né, na Bíblia aí, né, gente? Vamos nos atentar aí. Então, esse 3 já tem também 3 vídeos com esse, né? 3 vídeos que eu estou falando de Jonas, né? Então, veja bem. Levantou, pois, Jonas, né? E foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Então, talvez você nem sabia, né, que ele não tinha ido lá, né? Talvez você achou que ele tinha ido direto, né? Por que Deus não soltou lá na praia, né? Lá em Nínive, né? Por uma coisa bem simples, né? Deus te deixa livre para escolher, né? Seja a primeira, seja a segunda, seja na terceira, né? Todas as vezes que vier uma ação para você fazer, né? Ele vai te deixar livre, né? Para escolher, né? Então, Deus sempre vai deixar você livre. Ele te dá a direção, ele te mostra o caminho, né? Mas ele fala assim, né? Faça por você mesmo. Eu não posso tirar o seu direito de escolha. Então, muitas vezes, né, você fica aí, que seja a vontade de Deus. Não, gente, Deus não quer isso. Deus te dá uma direção, dá aquela vontade de você fazer, né? Só que aí ele quer que você não. Ele não quer que você fique fazendo o que ele quer que você faça. Ele quer que essa vontade venha de você, né? Para você executar. Então aí que está a chave, gente. Muitas vezes vem na sua mente, né, o que você deve fazer, e aí você fica assim, se for da vontade de Deus, eu vou fazer. Mas não, gente, Deus que te deu essa direção, acorda. E aí ele quer que venha aquela vontade sua, assim, não, eu quero isso, eu creio, e eu tomo posse, e eu vou fazer, e Deus vai me ajudar. Então, isso que ele quer de você. Então, toma posse aí, né, das vontades que vier para você. Como eu já disse, né, se Deus permitiu você ver, é porque ele já abençoou. Então, muitas vezes você pensa assim, Deus vai abençoar. Já abençoou. Então, ele quer que você tenha aquela vontade e executa por si próprio, né? Então, veja bem, eu não posso tirar o seu livre-arbítrio, né? Eu não posso tirar o seu direito de escolha, né? Isso é Deus falando, né, conosco, né? Você tem que andar, você tem que ter uma decisão por si mesmo. Você tem que fazer com que a sua decisão alcance, né, o seu próprio coração, a sua própria disposição. Então, gente, esse é o segredo.
Não adianta você saber o que tem que fazer e você não desejar fazer. Deus não quer que seja assim, né? Deus quer que você olhe e decida por si mesmo e falar assim, não, ou muito bem, eu vou fazer, eu escolhi fazer, eu decido fazer, é da minha vontade, né, de fazer, né, é do meu querer fazer. Então, isso que Deus quer para a sua vida, né? Ele vai sempre jogar coisas na sua mente. Faça isso. Mas para você fazer, ele não quer que você fique obedecendo ele, não. Ele quer que você sinta aquela vontade. Você, opa, Deus me apontou isso, eu quero. E eu vou fazer. Então, ele quer que você faça por si mesmo. Então, pare com esse negócio de ficar falando, né? Ah, se Deus permitir. Deus já permitiu. Se veio na sua mente, ele te deu a visão, é porque ele já abençoou. Então, acorda aí, né? Hoje é dia de acordar. Então, o interessante, gente, que Nínive, né? Levava 3 dias para percorrê-la, né? E quantos dias que Jonas ficou na barriga do peixe? Quantos dias que Jonas ficou lá, né, no ventre do peixe? 3 dias, não é mesmo? Então, assim, só uma coisa bem simples, né? Tem coisas que na sua vida que já eram para você ter terminado, né? Tem coisas que na vida que já era para você ter executado, né? E só que você decidiu não fazer. Esse é o problema. E você passou 3 dias num lugar, né, quando você poderia ter usado os mesmos 3 dias para ter executado a ordem que ele deixou para você que você executasse, né? Então, Jonas está lá, né? E os 3 dias que ele passou no ventre do peixe, né? São os 3 dias que ele. São os mesmos 3 dias, né, que ele poderia ter passado executando uma sentença, né? E uma ordem que ele recebeu. Então, gente, chegou a hora de você executar, né? Essa é a chave. Chegou a hora de você tomar o controle, né, da sua vida. Chegou a hora, gente, acorda. Então, chegou a hora de você valorizar os seus 3 dias, né? Chegou a hora, né, de você valorizar o tempo que você tem. O tempo que resta, né, gente? Então, esses 3 dias, né, que a gente está lendo aqui, são os mesmos 3 dias de Jonas, né? Então, acorda. Hoje é dia de acordar, né? Chegou a hora de você tomar o controle da sua vida. Essa é a dica do dia. Que façam todos um excepcional dia.